Temos que ter cuidado com a insatisfação. Ela é um perigo. É verdade que esta vida é insatisfatória e muitas vezes nos deparamos com desânimos. Existem elementos desafiadores, como obstáculos, problemas, imprevistos, dor, sofrimento e, finalmente, a morte, que pode nos deixar desmotivados. O problema é que, devido à insatisfação, você pode colocar tudo a perder. O perigo reside no fato de você se desanimar com tudo e chegar ao ponto de dizer basta. Esse basta pode prejudicar não só suas fases da vida, mas até mesmo sua vida inteira. A insatisfação não deve ser vista como o último capítulo da história, pois ela não define o fim. Ao se deixar levar pela insatisfação, você pode perder a oportunidade de experimentar superações e deixar de ver coisas novas surgindo. Por isso, é importante sabermos lidar com a insatisfação. Quando você aprende a lidar com a insatisfação, você abre espaço para outros elementos da vida. Você começa a dar espaço para as respostas desta vida. A vida tem poder de respostas e para cada desafio, para cada obstáculo, problema, imprevisto ou dor, existe uma forma de reagir. Esta vida é responsiva. Nela nós temos o poder de reação. Por isso, existem processos de superação e adaptação e continuidade. E a revelação das Escrituras mostra qual é o caminho de Deus para vencermos a insatisfação. O maior benefício da revelação é trazer orientação para nós. A Bíblia nos ensina que a resposta para a insatisfação desta vida está na espiritualidade. A espiritualidade é um elemento refinado desta vida. Ela é o contrário de lidar com armas materiais, pois os recursos materiais são bruscos, são brutos, não trabalhados, não elevados, não aperfeiçoados. E nós vemos essa revelação no texto de Levítico, capítulo 12, que trata das regras ligadas ao parto. Nele nós encontramos questões físicas muito importantes, mas também questões espirituais que nos revelam verdades de Deus sobre a maternidade e sobre a natureza desta vida. E a primeira verdade que esse texto nos traz é a verdade chocante de que a maternidade é impura. Para nós isso é chocante, pois a maternidade é de onde vem a renovação da vida. Ela traz renovação para toda a família, trazia também a renovação para o povo de Israel, que sempre esteve à beira da extinção. Mas, embora seja chocante, essa verdade deveria ser óbvia, pois a maternidade ocorre nesta vida diminuída, dolorosa e enfermiça. Essa é a verdade do ritual da purificação do parto nesse texto da Escritura. Nos versos 1 e 2, nós vemos que a puérpera é impura e não deveria ir ao templo. Importante notar que impureza aqui não é pecado ou falha, mas uma condição ritual em relação ao templo. Essas regras dizem respeito ao povo de Israel como um sinal para o mundo, sendo que o templo era a que representava a santidade de Deus e os elementos originais da vida. Essa verdade era transmitida para Israel por meio dos rituais, e dessa maneira Israel poderia transmitir para o mundo essa verdade de que esta vida tem uma natureza impura no que diz respeito à santidade. Então, existia um tempo em que a puérpera precisava cumprir após o parto e também um tempo para sua recuperação. O impacto do parto no corpo da mãe exigia um tempo de reverência, e esse tempo de espera, tanto para o menino quanto para a menina, era significativo. O tempo de purificação para a recuperação variava conforme o gênero do bebê, sendo que o tempo era maior para a menina. A razão pela qual a maternidade era impura para o templo é porque não foi assim que Deus planejou a maternidade inicialmente. Deveria ser simples, deveria ser indolor e segura. Então, quando a mulher dar à luz em meio à dor, em meio a sangue e em meio a risco de vida, isso é impuro mediante a medida da santidade de Deus. E a Escritura mostra que depois de cumprir o tempo, a mulher poderia retornar à adoração no templo. Ela deveria levar 2 sacrifícios, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. A expiação pelo pecado era necessária porque a humanidade trouxe o pecado ao mundo, afetando tudo, inclusive a vida, a maneira como a vida começa
através do parto, a natureza e nós mesmos. E o holocausto representava a comunhão do adorador, da adoradora com Deus, e, portanto, essa comunhão precisava ser restaurada. Esse sacrifício pelo parto mostra que nós nos afastamos de Deus e nós afetamos a existência. A outra coisa que esse texto nos mostra é que o ritual também fazia uma distinção de gênero. Os versos de 2 a 5 nos mostram que o tempo de espera era maior se o bebê fosse menina, apontando para o pecado do Éden. Gênesis 3, verso 1, mostra que o pecado começou com a mulher. É verdade que se consumou quando o homem foi incluído, mas começou com a mulher, e isso é refletido no parto e nas dores associadas, porque trouxe dor para o nascimento dos bebês. A importância da mulher na família é destacada, pois ela tem o poder de edificar ou destruir a casa. Esse cuidado também se reflete na promessa que houve no Éden, porque foi prometido um redentor que viria da mulher. O descendente da mulher iria confrontar os males da serpente, é o que nós vemos em Gênesis 3,15. Por isso que a purificação era maior para a menina, e por isso que a purificação era menor para o menino, porque mostrava a pressa de que o descendente da mulher agisse no sentido de pisar na cabeça da serpente. Nessa escritura, a mensagem de Deus sobre o parto e a maternidade é clara. O ser humano está insatisfeito. Embora a maternidade renove a nossa história, essa maternidade ocorre no meio do sofrimento. A maternidade era para ser pura alegria, mas em vez disso ela é marcada pela dor. E só após o perigo é que a verdadeira alegria surge. A questão para Israel e para a humanidade não é deixar de ter filhos, pois é do parto assim que viria o Redentor. E de fato se cumpriu isso em Jesus. O que devemos fazer é suportar as dores do parto e esperar, pois no meio da dor viria a restauração, viria a redenção. Afinal, após a morte na cruz, veio a ressurreição da vida e para a vida, e isso demonstrado no corpo de Jesus. E assim, a Escritura nos mostra que para reagir à insatisfação de uma vida diminuída, nós temos que ter uma paciência que vem da esperança. Nós estamos insatisfeitos em viver uma vida diminuída, em um mundo diminuído, mas temos poder de resposta a essa insatisfação. Então, responda ao desânimo desta vida com paciência. O desanimado ou a desanimada pergunta: paciência para quê? Para esperar o fim? Não. Essa seria uma paciência sem fundamento. A paciência que vem de Deus tem um fundamento, e o fundamento é a esperança. E o fundamento dessa esperança é a promessa de Deus de que viria o Redentor. A promessa do Éden se cumpriu em Jesus, Filho de Deus. Jesus veio de uma mulher, e assim todo o parto que houve em Israel valeu a pena. Em um destes partos, Jesus nasceu. Jesus veio de um parto, de um momento de dor. Entrou em nossa vida diminuída para nos tirar de lá. Agora existe a promessa da ressurreição, que também se cumprirá. Depois da morte na cruz, Jesus mostrou a vida da ressurreição. Em João 11:25 ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João 6:46 e 47 também ele disse: Quem crê em mim tem a vida eterna. Em João 14:3 ele disse: E eu virei e vos levarei para mim. Então, segundo a revelação de Deus cumprida em Jesus, aguente firme pela paciência. Tenha paciência por causa da esperança em Jesus. Lembre-se da esperança, porque existe uma promessa em Cristo. A vida será restaurada. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se esse conteúdo foi edificante para você, clique no gostei e ajude dessa forma essa mensagem chegar a outras pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e você vai estar fortalecendo este canal e recebendo notificações das próximas mensagens. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.